O cheiro a eucalipto e terra molhada ainda me persegue, mesmo depois de tantos anos. Lembro-me daquele dia, como se fosse hoje, o sol a queimar a pele, o pó a levantar-se na estrada de terra batida. Tinha apenas 7 anos, mas a imagem dos meus pais a afastarem-se no velho Fiat, sem um único olhar para trás, está gravada na minha alma. Deixaram-me ali, na porta da casa da minha tia Celeste, no meio de Trás-os-Montes, como um pacote indesejado. É para o teu bem, Rafael, disse a minha mãe, a voz fria como o granito da serra. Vamos para Lisboa, procurar uma vida melhor. Não podemos levar-te. Aquelas palavras foram as últimas que ouvi deles em 15 anos. 15 anos de silêncio, de ausência, de um vazio que nenhuma tia, por mais amorosa que fosse, conseguiria preencher. Cresci com a tia Celeste, uma mulher de fibra, com um coração do tamanho do minho e uma sabedoria que só a vida no campo ensina. Ela foi a minha rocha, o meu porto seguro, a única família que eu conheci de verdade. Eu jurava a mim mesmo que nunca seria como eles, que nunca abandonaria ninguém. Mas a mágoa, essa cozinhava-se lentamente, como um cozido à portuguesa, a cada aniversário que passava sem um telefonema, a cada Natal sem um cartão. A tia Celeste nunca falou mal deles, mas eu sentia a tristeza no seu olhar cada vez que o carteiro passava sem nada para mim. Eu era o filho rejeitado, o fardo que não quiseram carregar. E essa certeza moldou-me. Deu-me uma resiliência de ferro, mas também uma raiva silenciosa, uma sede de algo que eu nem sabia nomear. Vingança? Talvez. Mas não a vingança de um miúdo zangado, e sim a de um homem que sentia que lhe tinham roubado a infância, a identidade, a própria noção de família. E então o impensável aconteceu. A tia Celeste adoeceu. Aquela mulher forte que parecia imune a tudo, definhava rapidamente. Os dias no hospital de Bragança eram longos, pontuados pelo bip dos aparelhos e pelo cheiro a desinfetante. Ela agarrou a minha mão, os olhos já turvos, e sussurrou: Rafael, a minha maior tristeza é não te ver feliz, com a tua própria família. Mas tenho uma surpresa para ti, algo que vai mudar tudo. Ela faleceu dias depois, deixando um vazio que parecia engolir o mundo. No funeral, a aldeia inteira estava lá, todos os que a amavam, todos menos eles. A surpresa de que ela falava chegou na forma de um envelope selado, entregue pelo notário de Vila Real. Dentro, um testamento. E o que eu li ali fez o meu sangue gelar. A minha tia Celeste, a mulher humilde que vivia da reforma e da horta, tinha me deixado tudo. Não apenas a casa de pedra e a terra, mas uma fortuna considerável, resultado de investimentos inteligentes que ela fizera em segredo ao longo dos anos. E, anexo ao testamento, uma carta. Uma carta que revelava um segredo de família tão chocante, tão perverso que eu mal conseguia respirar. Um segredo que envolvia os meus pais e o verdadeiro motivo do meu abandono. Mal tive tempo de processar a avalanche de emoções, de digerir a herança inesperada e a verdade devastadora, quando o telefone tocou. Um número desconhecido de Lisboa. Hesitei. Atendi. E do outro lado, a voz da minha mãe. A mesma voz fria que eu não ouvia há 15 anos. Rafael, somos nós, os teus pais. Soubemos da tia Celeste. Sentimos muito. O cinismo daquelas palavras fez-me rir amargamente. Sentiam muito? Onde é que eles estiveram durante 15 anos? Mas o que ela disse a seguir fez o meu coração disparar. Precisamos de falar contigo. Urgente. Estamos em Trás-os-Montes. Chegamos amanhã de manhã. Eles estavam de volta. Depois de 15 anos, os meus pais, os mesmos que me abandonaram, estavam a caminho. Mas por que agora? O que é que eles queriam? E o que sabiam eles da herança da tia Celeste? Preparem-se,
porque a verdade que se seguiu não é apenas sobre dinheiro ou família. É sobre a forma como o passado, por mais enterrado que esteja, pode voltar para assombrar e exigir um ajuste de contas. A história que se desenrola a seguir é sobre a justiça que um filho abandonado finalmente busca e o preço que todos terão de pagar. Chamo-me Mariana. E a minha história não é daquelas que se contam à mesa de jantar, entre risos e memórias felizes. É um emaranhado de ressentimento, de cicatrizes que o tempo nunca conseguiu apagar, e de uma sede de justiça que me consumiu durante 15 longos anos. Cresci em Lisboa, num bairro modesto, mas a minha infância foi tudo menos normal. Fui abandonada. Não por desconhecidos à porta de um orfanato, mas pelos meus próprios pais, numa manhã cinzenta que ainda hoje me assombra. Tinha apenas 5 anos quando me deixaram à porta da minha tia-avó, a tia Emília, com uma mala pequena e uma nota amassada que dizia: "Não conseguimos mais, cuida dela." A tia Emília, uma mulher de ferro com um coração de ouro, vivia numa casa antiga na Lapa, cheia de cheiro a alfazema e a memória de um tempo que eu nunca conheci. Ela era a minha rocha, o meu porto seguro, a única pessoa que me olhava nos olhos e via uma criança, não um fardo. Mas mesmo com todo o amor dela, a ferida do abandono latejava. Via os meus colegas na escola com os pais, nos passeios de domingo, nas festas de aniversário, e o meu peito apertava. Por que é que eu não tinha isso? Por que é que os meus pais, que me deram a vida, me tinham descartado como um brinquedo velho? Essa pergunta tornou-se o meu mantra silencioso, uma melodia amarga, que tocava no fundo da minha alma. O ressentimento foi crescendo, alimentado por cada Natal que passava sem um cartão, cada aniversário sem um telefonema. Os meus pais, de quem eu só tinha uma vaga lembrança de rostos distantes, eram fantasmas que assombravam a minha existência. A tia Emília, com a sua sabedoria, tentava suavizar a dor. Eles tinham os seus problemas, Mariana. Fizeram o que achavam melhor. Mas para uma criança, para uma adolescente, para uma jovem adulta, essa explicação nunca foi suficiente. O abandono não se justificava, não se perdoava. Tornou-se a força motriz da minha vida. Um motor silencioso que me empurrava para frente, para provar que eu era mais do que a filha que eles não quiseram. Estudei com afinco, trabalhei duro em part-time para ajudar a tia Emília, que dedicou a vida a cuidar de mim. Cada conquista, cada pequena vitória, era um grito silencioso para o vazio que eles deixaram. Vejam o que perderam! Eu pensava, mesmo sabendo que eles provavelmente nem sequer se lembravam da minha existência. O meu objetivo era claro: construir uma vida tão sólida, tão inabalável, que um dia, se por acaso os meus caminhos se cruzassem com os deles, eles olhassem para mim e sentissem o peso do arrependimento. Eu queria que a minha felicidade fosse a sua maior punição. A vida seguiu o seu curso. E a tia Emília envelheceu, mas a sua lucidez permaneceu intacta. Ela sempre foi uma mulher de poucos bens, mas com uma dignidade imensa. Por isso, quando o advogado ligou, a minha surpresa foi total. A tia Emília tinha falecido. E para além da dor da perda, havia uma revelação que viraria o meu mundo de cabeça para baixo. A sua tia-avó, a senhora Emília, deixou-lhe tudo, Mariana, disse o advogado com uma voz grave. E quando digo tudo, refiro-me a uma herança considerável. Ela era uma mulher muito mais abastada do que alguma vez demonstrou. A notícia caiu como uma bomba. A tia Emília, a minha humilde tia-avó, a mulher que eu pensava que vivia apenas do seu pequeno rendimento, era rica. Não apenas confortável, mas verdadeiramente rica. O choque inicial deu lugar a uma onda de emoções contraditórias. Gratidão imensa, tristeza pela sua partida e uma estranha sensação de que o destino estava a pregar-me uma partida. Como é que ela escondeu tudo isto? E por quê? Mas a maior reviravolta ainda estava por vir.
No dia do funeral, enquanto me despedia da única família que eu realmente conheci, um carro preto parou à porta da igreja. De lá saíram dois vultos que eu não via há 15 anos, mas cujos rostos estavam gravados a ferro e fogo na minha memória. Os meus pais. Eles tinham aparecido, de repente. E a sua presença não era um sinal de arrependimento, mas sim de algo muito mais sinistro. Os meus olhos, ainda turvos pelas lágrimas do adeus à tia Emília, fixaram-se neles. 15 anos. 15 anos de silêncio, de ausência, de uma dor que se entranhou na minha alma. E agora, ali estavam eles, no dia mais vulnerável da minha vida, como abutres a planar sobre a carcaça do meu luto. A minha mãe, com o cabelo loiro que eu mal me lembrava, parecia mais velha, enrugada, mas o olhar dela ainda carregava aquela distância fria que me assombrava. O meu pai, com a barba grisalha e um terno que parecia caro demais para a ocasião, tinha a mesma postura rígida de sempre. Não havia abraços, nem palavras de consolo, apenas um silêncio pesado, quebrado pelo murmúrio dos poucos presentes. Eu não sabia o que fazer, o que dizer. O meu corpo parecia paralisado pela mistura de choque e raiva. A raiva era um fogo que ardia dentro de mim, aquecido por a lembrança de abandono, cada Natal sozinha, cada aniversário sem um telefonema. Eles não tinham o direito de estar ali, de profanar a memória da tia Emília com a sua presença indesejada. O meu coração batia descompassado, uma batucada frenética que ecoava nos meus ouvidos. Foi o meu pai quem quebrou o silêncio, a voz rouca e estranha para os meus ouvidos. Mariana, minha filha, viemos para o funeral da tua tia. Sentimos muito pela tua perda. Filha, a palavra soou oca, desprovida de qualquer afeto. Quase ri da ironia. Minha filha? Onde estavam eles quando eu precisei de um pai e de uma mãe? Onde estavam quando a tia Emília me ensinou a atar os atacadores, a ler, a amar? A minha mãe, com um lenço de seda na mão, limpou uma lágrima que nunca chegou a cair. Ela era uma boa mulher, Emília. Sempre cuidou de ti. A hipocrisia era palpável, um véu sufocante que me envolvia. Eu não conseguia respirar. A minha garganta apertou, as palavras presas, mas o olhar deles, a forma como me observavam, não era de tristeza ou arrependimento. Havia algo mais ali, uma espécie de calculismo, uma curiosidade velada que me gelou o sangue. Depois do enterro, enquanto as últimas flores eram depositadas na terra úmida, eles aproximaram-se novamente. Precisamos conversar, Mariana, disse o meu pai, a voz agora mais firme, quase autoritária. Sobre o testamento da Emília. O testamento. A palavra atingiu-me como um raio. A tia Emília, na sua simplicidade, nunca falou de grandes posses. A casa na Lapa, algumas joias de família e as suas poupanças modestas. O que teriam eles a ver com isso? A desconfiança, que já era uma companheira constante na minha vida, intensificou-se. A sua aparição repentina, a falta de emoção genuína e agora a menção do testamento. Tudo se encaixava num padrão sinistro. A tia Emília sempre foi reservada quanto às suas finanças, mas eu sabia que ela tinha algumas economias. Ela sempre me disse que eram para o meu futuro, para me dar uma base sólida que eles, os meus pais, nunca me deram. Concordei em encontrá-los no dia seguinte na casa da tia Emília. Eu precisava de respostas, de entender o que se passava. A raiva ainda me consumia, mas a curiosidade era um veneno doce que me impulsionava. Eu precisava saber o que eles queriam, o que os trazia de volta depois de tantos anos de silêncio. A minha intuição gritava que a sua presença não era um milagre, mas sim uma armadilha. E eu, Mariana, estava prestes a cair nela, de olhos bem abertos. Naquela noite, na casa vazia da tia Emília, o silêncio era ensurdecedor. Cada objeto, cada fotografia na parede,
Cada livro na estante falava da sua presença, do seu amor incondicional. E a dor da sua perda misturava-se com a fúria que crescia dentro de mim. A tia Emília era a única que me amava sem reservas, a única que me via como um ser humano e não como um fardo. E agora, no dia do seu funeral, os meus pais biológicos reapareciam. Não para lamentar, mas para, eu suspeitava, reclamar algo que não lhes pertencia. Eu não sabia o que esperar da reunião do dia seguinte, mas uma coisa era certa: eu não seria a mesma criança abandonada que eles deixaram para trás. 15 anos de dor e resiliência tinham me transformado. Eu era uma mulher agora, e a raiva que eles tinham plantado em mim seria a minha arma. A sua presença era um insulto, uma afronta à memória da tia Emília. E eu não ia permitir que eles se aproveitassem de mim ou do legado da minha tia. O jogo estava prestes a começar e eu estava pronta para jogar. O meu coração batia forte no peito, uma batida que ecoava a raiva e a determinação que me tinham impulsionado durante tanto tempo. Eles estavam ali, sentados na minha sala de estar, os mesmos rostos que me assombravam nos meus piores pesadelos. Aquele ar de superioridade, de quem não tinha feito nada de errado, era o mesmo de 15 anos atrás. Eu respirei fundo. O cheiro a alfazema da casa da tia Emília parecia agora misturar-se com o odor azedo da hipocrisia. Então, Mariana, começou a minha mãe, o tom de voz meloso, quase condescendente. Soubemos da tia Emília. Os nossos pêsames, querida. Ela era uma mulher tão boa. A palavra querida saiu da sua boca como um veneno, cada sílaba carregada de falsidade. Quase ri. Uma mulher boa que eles tinham explorado até o tutano, deixando-lhe um fardo que era suposto ser a sua filha. O meu pai, sempre o mais calado, mas não menos cúmplice, assentiu com a cabeça, os olhos a varrer a sala, avaliando cada peça de mobiliário, cada quadro, como se estivessem a fazer um inventário. A ganância deles era palpável, quase podia tocá-la no ar. Eles não estavam ali por mim, nem pela memória da tia Emília. Estavam ali pela herança. Os vossos pêsames, repeti, a voz controlada, mas com uma navalha-se escondida em cada palavra. É engraçado como só se lembraram de me procurar agora, depois de 15 anos de silêncio. Depois de a tia Emília ter falecido e de eu ter herdado tudo o que ela tinha. O choque nos seus rostos foi a minha primeira vitória. A máscara de luto caiu, revelando a surpresa e, mais importante, a frustração. Mariana, não é assim que as coisas são. O meu pai interveio, a voz mais áspera agora. Nós sempre nos preocupamos contigo. Apenas não tínhamos condições para te criar na altura. A vida foi difícil para nós. Difícil? A minha voz subiu um tom. Difícil foi para uma criança de 5 anos ser abandonada à porra, Rita de uma estranha, sem saber por quê. Difícil foi para a tia Emília, que mal tinha para si, ter de criar uma neta que não era sua, enquanto vocês viviam as vossas vidas difíceis sem olhar para trás. A cada palavra, a raiva que eu tinha guardado por tanto tempo começava a transbordar. A minha mãe tentou recuperar o controlo, a sua expressão mudando para uma de mártir. Nós queríamos o teu bem, Mariana. Achávamos que a tia Emília te podia dar uma vida melhor. Uma vida melhor? Eu levantei-me, a minha presença a dominar a sala. Uma vida melhor sem os pais? Sem um abraço de Natal? Sem um parabéns no aniversário? Vocês acham que isso é uma vida melhor? Vocês não queriam o meu bem. Queriam livrar-se de um problema. E agora que o problema se tornou a herdeira de uma fortuna, de repente tornaram-se pais preocupados. O silêncio que se seguiu foi pesado, carregado com a verdade inegável das minhas palavras. Eles não tinham resposta. Os seus olhos desviavam-se, incapazes de me encarar. A humilhação nos seus rostos era um bálsamo para minha alma ferida. Mas eu não estava satisfeita. Este era apenas o começo. Eu sei por que estão aqui.
Continuei, a voz mais fria do que nunca. Não é por amor, não é por remorso. É pelo dinheiro da tia Emília. Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Nem um cêntimo do que ela me deixou chegará às vossas mãos. Ela trabalhou toda a vida, sacrificou-se por mim. E eu vou proteger o legado dela de parasitas como vocês. A minha mãe tentou protestar, mas eu não a deixei. Esta casa, o dinheiro, tudo o que a tia Emília me deixou é meu. E vocês não têm direito a nada. A vossa parte na minha vida acabou no dia em que me abandonaram. Agora, a única coisa que me resta fazer é garantir que nunca mais se aproximam de mim, nem de nada que me pertença. Eles olharam-me com uma mistura de incredulidade e fúria. A sua decepção era evidente e eu saboreei cada gota. O jogo tinha começado e eu tinha acabado de marcar o primeiro ponto. Mas sabia que a batalha estava longe de terminar. Eles não desistiriam tão facilmente. E eu, Mariana, a criança abandonada que se tornou mulher, estava mais do que pronta para a próxima jogada. A recusa deles em sequer considerar a oferta da minha tia-avó só acendeu ainda mais o meu pavio. Não era sobre o dinheiro, era sobre o princípio. Eles tinham me abandonado. E agora, quando a fortuna batia à porta, agiam como se tivessem direito a ela. Eu tinha de lhes mostrar que as minhas cartas eram mais fortes. A minha advogada, a doutora Sofia, uma mulher de punho de ferro e mente afiada, já tinha antecipado a recusa. Mariana, eles vão tentar de tudo. São tubarões, mas nós somos mais rápidos. Os dias seguintes foram um turbilhão de telefonemas, e-mails e documentos legais. Os meus pais, que antes eram meros fantasmas, agora eram adversários palpáveis. Eles contestaram o testamento da tia Emília, alegando que ela não estava em plena posse das suas faculdades mentais quando o redigiu. Uma mentira descarada, uma afronta à memória da mulher que me tinha salvado. A fúria borbulhava dentro de mim, mas eu mantinha a calma exterior. A tia Emília tinha me ensinado a jogar xadrez, e eu sabia que a paciência era a chave para a vitória. A primeira audiência preliminar foi marcada. O tribunal era um edifício antigo, imponente, que cheirava a poeira e decisões irreversíveis. Sentei-me ao lado da doutora Sofia, o coração a bater forte. Os meus pais entraram, acompanhados por um advogado com um ar arrogante. Eles evitaram o meu olhar, mas eu senti o peso da sua presença. Era a primeira vez que estávamos no mesmo espaço, como adultos, com algo de tão grande em jogo. O advogado deles começou a argumentar, pintando um quadro da tia Emília como uma velha senil, facilmente manipulável. Cada palavra era uma facada, uma tentativa de descreditar a mulher que me tinha dado tudo. Apertei as mãos, as unhas a cravarem-se na palma. Mas a doutora Sofia era um muro. Ela apresentou relatórios médicos, testemunhos de vizinhos e amigos, todos a atestar a lucidez e a integridade da tia Emília até o último dia. Quando chegou a minha vez de falar, respirei fundo. Olhei para os meus pais. Finalmente! A tia Emília era a pessoa mais sã e generosa que alguma vez conheci. Comecei, a voz firme. Ela não foi manipulada por ninguém. Ela sabia exatamente o que estava a fazer. Ela quis que a sua fortuna fosse para a única pessoa que ela considerava família. A única pessoa que ela nunca abandonou. As minhas palavras ecoaram na sala, carregadas de anos de dor e ressentimento. O meu pai encolheu-se ligeiramente, a minha mãe desviou o olhar. Eu tinha atingido um nervo. A audiência terminou sem uma decisão, mas senti que tínhamos marcado pontos. A doutora Sofia confirmou. Eles estão a cambalear, Mariana. Não esperavam a nossa preparação. A batalha ele estava longe de terminar, mas eu sentia um novo tipo de poder. Não era o poder do dinheiro, mas o poder da verdade. Eles podiam tentar distorcer a realidade, mas a verdade estava do meu lado. E eu tinha uma arma secreta, a memória da tia Emília, que continuava a guiar-me. Saí do tribunal com a cabeça erguida. O ar de Lisboa parecia mais leve, mais puro. Mas sabia que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Eles não iriam desistir.
E eu também não. A próxima jogada era crucial. Eu tinha de antecipar cada passo deles, cada mentira, cada tentativa de me desestabilizar. O jogo estava a ficar pessoal e eu estava mais do que pronta para jogar sujo se fosse preciso. O legado da tia Emília dependia disso e a minha própria paz também. A quietude que se seguiu àquela chamada foi enganosa. Era a calma antes da tempestade, e eu sabia que a próxima investida seria a mais feroz. Eles não iriam recuar. A minha paz, duramente conquistada, dependia da minha capacidade de antecipar cada movimento, cada manipulação. O legado da tia Emília era a minha armadura, a sua memória, a minha espada. Não demorou muito. Uma semana depois, recebi uma notificação oficial. Os meus pais estavam a processar-me pela herança da tia Emília. Alegavam que eu a tinha manipulado, que a minha influência sobre uma idosa doente tinha sido indevida. O cinismo deles era de cortar a respiração. Eles, que me tinham abandonado, agora queriam roubar-me o único refúgio que me tinha sido dado. A raiva subiu-me pela garganta, um sabor amargo e metálico. Mas desta vez, não era uma raiva cega. Era uma raiva fria, calculista, que me impulsionava a agir. Contratei o melhor advogado que encontrei em Lisboa, um homem com uma reputação implacável em casos de herança. Expliquei-lhe toda a história, desde o abandono até a tentativa descarada de me despojar de tudo. Ele ouviu com atenção, a sua expressão impassível, mas nos seus olhos vi um brilho de compreensão, talvez até de indignação. Juntos começamos a preparar a nossa defesa, a construir o meu contra-ataque. O dia do julgamento chegou como um punhal gelado. O tribunal estava lotado. A curiosidade pública aguçada por uma história tão dramática. Os meus pais estavam lá, sentados do outro lado da sala, parecendo mais velhos, mais envelhecidos, mas com a mesma expressão de superioridade que eu recordava vagamente. Aquele ar de quem se sentia o direito de tudo, mesmo depois de ter falhado em tudo. A minha mãe, com um vestido caro e um colar de pérola, parecia uma estátua de mármore fria e distante. O meu pai, com o seu fato bem cortado, exibia uma falsa dignidade. Olhei para eles e, pela primeira vez, não senti apenas raiva. Senti pena. Pena da vida que tinham escolhido, da alma que tinham vendido. O advogado deles começou a sua argumentação, pintando-me como uma oportunista, uma criança ingrata que se aproveitou da fragilidade de uma idosa. Cada palavra era um insulto, cada acusação uma facada. Mas eu mantive-me firme, o olhar fixo no juiz, na minha própria verdade. Sabia que a mentira deles não se sustentaria. Quando chegou a minha vez de depor, respirei fundo. Olhei para os meus pais, para os rostos curiosos na galeria e comecei a falar. Não sobre a herança, não sobre a tia Emília. Falei sobre o dia em que fui abandonada. Falei sobre a mala pequena e a nota amassada. Falei sobre os natais vazios e os aniversários esquecidos. Falei sobre a dor, a rejeição, o buraco que eles deixaram na minha alma. A minha voz era calma, mas carregada de uma emoção crua que ecoava na sala. Não gritei, não chorei. Apenas narrei a minha verdade, a verdade da criança que eles tinham descartado. O silêncio na sala era pesado. Podia sentir os olhares sobre os meus pais, que agora pareciam desconfortáveis, as suas máscaras de dignidade a começarem a rachar. O meu pai evitava o meu olhar. A minha mãe apertava as mãos no colo. Não era vingança que eu buscava naquele momento, mas reconhecimento. Queria que o mundo soubesse o que eles tinham feito. E que eles soubessem que eu não era mais a criança indefesa que podiam descartar. Eu era a tia, a herdeira de uma mulher que me amou incondicionalmente e a guardiã do seu legado. A minha história não era apenas sobre dinheiro. Era sobre dignidade e sobre a busca por um lugar no mundo que me tinha sido negado. A verdade, afinal, era a minha maior arma.
e eu estava pronta para usá-la. A sala ficou em silêncio. A verdade, nua e crua, pairava no ar, pesada como uma nuvem de trovoada. Vi o choque, depois a negação e finalmente uma espécie de pânico nos olhos dos meus pais biológicos. O meu pai, com a voz embargada, tentou balbuciar algo, mas as palavras pareciam presas na garganta. A minha mãe, mais controlada, mas visivelmente abalada, tentou uma última cartada. Mariana, não é bem assim. Nós te amávamos, mas as circunstâncias... Cortei-a sem hesitação. As circunstâncias eram que vocês me deixaram à porta da minha tia Emília como um pacote indesejado. As circunstâncias eram que vocês nunca mais olharam para trás. Nunca perguntaram se eu estava bem, se estava viva. A tia Emília me criou, me educou, me amou. Ela me deu tudo o que vocês me negaram. A voz embargou. Não de tristeza, mas de uma fúria contida que há muito esperava para explodir. Vocês não me amavam. Se amassem, teriam lutado, teriam me procurado, teriam, no mínimo, se importado. O meu pai finalmente encontrou a voz, mas era uma voz fraca, quase inaudível. Nós pensamos que ela te daria uma vida melhor. Nós estávamos na miséria, endividados. Não é desculpa! A minha voz subiu um tom, a raiva transbordando. Milhares de pais enfrentam dificuldades e não abandonam os filhos. Vocês escolheram o caminho mais fácil, o caminho covarde. E agora, 15 anos depois, quando soube que uma fortuna caiu no meu colo, a memória de vocês subitamente voltou? O olhar de tia não vacilou. Mantive-me firme, a personificação da mulher que a tia Emília me ensinou a ser. Forte, digna e inabalável. Não vim aqui para ouvir desculpas esfarrapadas. Vim para que vocês soubessem. Sou Mariana, sim, a criança que vocês abandonaram. Mas sou também tia, a herdeira da mulher que me amou mais do que a própria vida. E o legado dela não é apenas dinheiro. É a prova de que o amor verdadeiro existe e que ele não se compra nem se vende. A minha mãe tentou se aproximar, com a mão estendida, os olhos marejados. Mariana, por favor, podemos tentar consertar isso. Podemos ser uma família agora. Um riso amargo escapou dos meus lábios. Uma família? Vocês tiveram 15 anos para serem uma família. Onde estavam quando eu chorava no meu quarto perguntando por que não era boa o suficiente? Onde estavam quando a tia Emília me levava ao médico, quando me ensinava a ler, quando me dava colo nas noites de trovoada? Apontei para a porta. Vocês não fazem parte da minha família. A minha família era a tia Emília. E ela se foi. Não há nada para consertar. Não há perdão para dar. Não há futuro para construir entre nós. O silêncio voltou, mais denso, mais final. Eles entenderam. A minha decisão era irrevogável. A vingança que eu tanto sonhara não era sobre vê-los na miséria, mas sobre a minha própria libertação. Sobre fechar aquele capítulo doloroso para sempre. A porta está aberta, eu disse. A voz calma, quase fria. Não há mais nada para dizer. Eles se entreolharam, derrotados. O meu pai acenou com a cabeça, um gesto de resignação. A minha mãe, com os olhos fixos nos meus, parecia ver pela primeira vez a extensão da sua perda. Eles se viraram e saíram, sem mais uma palavra, deixando para trás um vazio que não me incomodava. Quando a porta se fechou, um suspiro profundo de alívio escapou do meu peito. Não era a euforia da vitória, mas a paz da libertação. O peso de 15 anos de ressentimento finalmente se dissipou. A tia Emília tinha me dado mais do que uma herança. Ela me deu a capacidade de me reerguer, de me curar, de me encontrar. Olhei para a fotografia da tia Emília na estante, o seu sorriso gentil e olhos cheios de amor. Consegui, tia! Sussurrei. Eu me libertei. Aquele dia não foi o fim da minha história, mas o início de um novo capítulo.
Um capítulo onde eu, Mariana, não era mais a criança abandonada, mas tia, a mulher que escolheu a sua própria família, que construiu o seu próprio destino e que finalmente encontrou a sua paz. A ferida ainda estava lá, uma cicatriz, mas já não doía. Era apenas um lembrete de quão longe eu tinha chegado e de que o amor, mesmo o que nasce da dor, é a maior herança de todas. O ar na sala parecia mais denso, quase palpável, carregado com o peso de anos de silêncio e mentiras. Os olhos dos meus pais, antes cheios de uma falsa esperança, agora refletiam uma mistura de choque e desespero. A revelação de que eu sabia de tudo, da tia rica, da minha herança, do abandono deliberado, desmoronou a fachada que eles mantiveram por tanto tempo. Vi o meu pai, que sempre se apresentou como um homem de posses, encolher-se na cadeira, a sua postura arrogante completamente desfeita. A minha mãe, com os seus lábios finos e expressão fria, finalmente quebrou, as lágrimas escorrendo pelo rosto marcado. Não eram lágrimas de arrependimento, percebi, mas de frustração por terem sido descobertos. Como é que soubeste de tudo isto? A minha mãe conseguiu balbuciar, a voz embargada. A tua tia, ela nunca te diria. Um sorriso amargo curvou os meus lábios. A tia Maria era muito mais inteligente do que vocês alguma vez imaginaram. Ela deixou um rasto, uma série de cartas, documentos e até um diário. Ela sabia a que vocês viriam. Sabia que mais cedo ou mais tarde, a ganância de vocês os traria de volta. A verdade, exposta assim, parecia sufocá-los. O meu pai tentou argumentar, a sua voz falhando. Nós estávamos a passar por dificuldades. Foi para o teu bem. Queríamos dar-te uma vida melhor. Aquelas palavras, outrora tão dolorosas, agora soavam vazias. Uma vida melhor? Abandonar uma criança à porta de um orfanato em Lisboa? Sem um tostão? Sem uma palavra de despedida? É o vosso conceito de vida melhor? A minha voz subiu, carregada de toda a dor acumulada. Enquanto eu crescia sem saber o que era ter uma família, a tia Maria ensinava-me sobre o Porto, sobre os vinhos do Douro, sobre a importância da honestidade. Ela foi a minha família, não vocês. A sua expressão mudou de desespero para raiva. Mas a herança é nossa por direito. Somos os teus pais. Ela não tinha o direito de nos deserdar. Não tinham. Corrigi, a voz calma, mais firme. A tia Maria foi muito clara no seu testamento. Tudo o que ela tinha e que ela construiu com o próprio esforço foi para mim. Para a neta que ela criou, que ela amou incondicionalmente, para a neta que vocês rejeitaram. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Eles não tinham mais argumentos, não tinham mais mentiras para contar. A verdade era uma parede intransponível. Senti um alívio estranho. Não era a euforia da vitória, mas a paz de finalmente ter a minha história validada. O peso que carreguei por tantos anos, a pergunta constante sobre o porquê do meu abandono, finalmente encontrou a sua resposta, por mais dolorosa que fosse. O que é que vais fazer agora? Perguntou a minha mãe, a voz um sussurro. Olhei para eles, para suas faces envelhecidas e marcadas pela ganância. Vou continuar o legado da tia Maria. Vou investir nos seus projetos, ajudar as pessoas, tal como ela sempre fez. E quanto a vocês? Fiz uma pausa, a minha voz carregada de uma decisão final. Não há nada mais a dizer. A vossa parte na minha vida terminou há 15 anos. Levantei-me, o coração pesado, mas livre. Saí da sala deixando-os para trás, para enfrentar as consequências das suas próprias escolhas. A porta fechou-se suavemente, selando o fim de um capítulo doloroso. A minha vingança não foi a ruína deles, mas a minha própria liberdade. A tia Maria tinha me dado mais do que uma herança. Ela deu-me a verdade e a força para seguir em frente. E isso, por si só, era inestimável.